Olá pessoal, continuando com as nossas aulas de saúde mental, agora eu vou falar sobre estruturas psíquicas, como funciona a mente e como são esses comportamentos do ser humano. Então, quem criou as estruturas psíquicas foi Freud, tá? Então, Freud era um médico neurologista e psiquiatra, criador da psicanálise. Na época que Freud viveu, não existia ainda essas especializações do jeito que são hoje. E Freud foi trabalhar num grande hospital e uma das primeiras experiências que ele teve foi com a histeria. E as pessoas, os outros médicos daquela época diziam, histeria não se trata. Histeria é só a pessoa estar chamando a atenção. E Freud olhou para eles e disse, não, deve ter alguma coisa de errado. Então nós vamos trabalhar e entender e eu vou estudar sobre isso. E aí ele desenvolveu a psicanálise, que é uma teoria fundamental para se entender as pessoas com transtornos mentais. Então, ele identificou uma das formas de funcionamento da estrutura humana. Então, como funciona essa estrutura psíquica, né? Então, essa teoria refere-se à existência de 3 sistemas ou instâncias psíquicas: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Mais de 20 anos depois, Freud altera essa teoria do aparelho psíquico e cria os conceitos de id, ego e superego. Essa parte vocês já estudaram um pouquinho na psicologia com o professor Neumar, mas agora eu vou reforçar isso para que vocês entendam os comportamentos das pessoas com transtornos mentais. Então, o que é o id? O id é o modo de funcionamento mais primitivo, aquele do bebê recém-nascido, onde predominam os impulsos e sensações corporais de forma mais desorganizada. O id seria o ponto de partida de todo ser humano, a fonte básica da energia do nosso ser, que será organizada a partir do nosso contato com o ambiente. Então, o bebê, quando nasce, ele nasce, ele chora e ele já começa a aprender como ele vai fazer para que sejam saciadas as suas necessidades básicas. Então, ele está com fome, ele chora. Ele está com a fralda suja, ele chora. É um comportamento e aos poucos ele já vai aprendendo que se ele chorar, ele vai receber o que ele quer. Depois o choro começa a se modificar conforme o jeito que o que a criança quer. De repente a criança só quer um colo de mãe, ele vai chorar de uma maneira que vai representar e a mãe já vai entender que esse chorinho é um choro de colo de mãe. E assim a pessoa vai aprendendo a lidar com o ambiente e satisfazer as suas necessidades básicas. Então, o que são essas necessidades básicas? São os instintos, né? As necessidades de alimentação, de sobrevivência, né? Então, a alimentação, sede, sono, reprodução, tá? E eliminações intestinais. Então, é muito primitivo, tá? O id seria isso, são as necessidades para a sobrevivência. Mas a criança vai aos poucos aprendendo e ela vai começando a gerenciar essas necessidades. E mais ou menos aí, na primeira infância, ela já aprende com essa consciência do que ela quer. E ela vai aprendendo a ter uma espera, a gerenciar essas necessidades que vem lá do id. E aí vem o ego, tá? Então, o ego significa o aparecimento da consciência e a capacidade de espera. O ego é a parte de nós que lida com a realidade e negocia com ela
as satisfações das necessidades geradas pelo id. Então, eu tô com fome. O que eu vou fazer? Eu preciso me alimentar. Então, eu vou chegar, não vou mais chorar do jeito que eu chorava antes. Eu vou pedir para minha mãe, eu quero comer. E ela vai lá e faz. E enquanto ela tá lá fazendo, eu espero. E daí depois eu me alimento. Então, seria isso o gerenciamento das minhas necessidades do id. Então, o ego tem 3 tarefas básicas. A nossa autopreservação, nosso autocontrole e nossa adaptação com o ambiente. Então, o ego, ele faz com que a gente gerencie todas as necessidades que vêm do id, que vai fazer com que a gente se proteja e se estruture de uma forma a viver em sociedade. Então, quando o indivíduo sofre de transtornos mentais, as funções adaptativas do ego geralmente estão afetadas, especialmente nos transtornos psicóticos, que se caracterizam por um vínculo precário com a realidade externa. Então, uma pessoa que está em estado psicótico, ela está fora da realidade. Então, os seus comportamentos, eles são comportamentos condizentes com a estrutura do id. Uma pessoa fora da realidade, ela vai estar desorganizada no seu todo. Então, ela vai lembrar, você vai lembrar de uma estrutura, do modo de viver bem primitivo. Tá? Agora, o superego. Superego é a capacidade de julgamento moral, noção de certo e errado. Esta seria a parte de nós que se liga aos códigos morais de nosso ambiente, de nossa espécie. Ter noção de certo e errado muitas vezes não chega a nos impedir de realizar determinadas ações, mas nos sinaliza de que fizemos algo de inadequado. Então, o superego, ele vai tratar de condições morais, de condições e regras da sociedade. Então, eu falei aqui do id, do ego e do superego. Agora eu vou contar uma historinha para vocês, para que vocês entendam como funciona tudo isso, tá? Então, vamos pensar no id. Id é instinto, né? Então, o id está com fome. O id sente a fome na sua barriga, ele sente fome. O que ele vai fazer? Ele está andando na rua, porque o id, ele vai ter o corpo físico normal, tá? É o corpo físico, a condição física tá normal, mas ele sente fome. E ele tá andando na rua. E ele sente o cheiro de uma coxinha sendo fritada lá na lanchonete. Como que vai ser o comportamento do id? O id vai chegar na lanchonete, ele vai empurrar todas as pessoas que estão em volta. Se ele precisar quebrar alguma coisa, ele quebra. Ele vai, pega aquela coxinha que está lá no balcão, come e sai. Esse é o comportamento do id. Tá? Agora, como é o comportamento do ego? Então, o ego é a estrutura da consciência. Então, o ego chega, sente fome. Ele está andando lá na calçada, ele está com fome. E ele sente o cheiro da coxinha fritando. Então, o ego vai andando na rua, chega lá, lê, aqui é uma lanchonete. Ele enfrenta uma fila, se tem uma filinha, ele enfrenta a fila, ele respeita todas as regras daquele ambiente, ele conversa com a garçonete, ele escolhe a coxinha que ele quer, ele paga a sua coxinha, ele senta na mesa, arruma o guardanapo e come. Essa é a estrutura do ego, esse é o comportamento do ego. Agora a gente vai pensar no comportamento do superego. Então o superego, ele tá do mesmo jeito, com fome, andando na calçada. Ele sente a fome e ele sente o cheiro da coxinha sendo fritada lá na lanchonete. Então ele vai até a lanchonete, ele faz tudo que o ego fez. Então
ele enfrenta a fila, ele conversa com a garçonete, ele escolhe a sua coxinha, ele paga, ele senta na mesa, arruma o guardanapo, e daí antes dele comer, ele pensa: quantas calorias tem essa coxinha? Essa é a diferença do ego e do superego. O superego, ele pode comer ou não comer a coxinha, mas ele sabe que ele está fazendo errado, ou ele sabe que ele está fazendo certo. Se ele não tem nenhum problema com obesidade, não está acima do peso, ele come tranquilo. Mas se ele está acima do peso, ele vai comer aquela coxinha, mas ele vai ficar sentindo aquela culpa, eu fiz alguma coisa de errado. Então, essas três estruturas, elas vivem, né? Essas três estruturas da nossa mente vivem, assim como o nosso corpo, em busca de um nível de equilíbrio que nos permita ter o máximo possível de experiências boas e o mínimo possível de experiências ruins. Então, a gente pensando no id, ego e superego, são essas três estruturas que vivem numa constância, tá? E a pessoa com transtornos mentais pode ter algumas falhas nisso. E as pessoas com transtornos mentais num estado psicótico, elas podem apresentar comportamentos muito primitivos que, quando ela está num estado em que se comporta de forma primitiva, a gente vai pensar que ela está agindo apenas na estrutura do id. Uma pessoa, quando está num processo depressivo, a gente vai pensar que toda a história de vida dela, alguns traumas, as experiências emocionais desencadearam um transtorno depressivo e o seu superego está fazendo com que ela tenha algumas culpas muito grandes de coisas que aconteceram na sua história. Então, quando a gente vai pensar dessas três estruturas, a gente vai ter que separar o que é neurose do que é psicose. Então, os transtornos a nível neurótico, onde a pessoa tem alterações quantitativas dos fenômenos psíquicos. Então, ansiedade a mais, depressão, né? Tristeza, depressão. Então, a gente vai ver esses fenômenos psíquicos em quantidades maiores, mas a pessoa não sai da realidade. Mas, quando a pessoa está no estado psicótico, a pessoa vai ter comportamentos totalmente inadequados, né? Diferentes do que é normal para a sociedade. Então, é alucinação, é delírio, é um comportamento psicomotor inadequado, comportamentos diferentes do que é normal. Então, essas três estruturas psíquicas, elas devem ser bem entendidas para se conhecer melhor os transtornos mentais e poder cuidar das pessoas de forma adequada. Então, é isso. Muito obrigada.